Olá, pessoal! Neste vídeo iremos trazer algumas distopias genéticas, suas problemáticas e discutir o que todas têm em comum. Então venha com a gente conhecer o que acontece quando não se tem bioética. Aqui quem vos fala é o Samuel e estou com o Jean. Olá pessoal, bem-vindos ao Debug Dragons, então bora para mais um vídeo. Então pessoal, eu irei começar trazendo um exemplo fictício de dentro do universo Warhammer 40k. Warhammer é um universo grimdark fictício, que é composto por uma série de livros, jogos, filmes, séries, desenhos e mais um monte de coisa. E nesse universo, ele se passa no Millennium 41 da humanidade, aonde o Império Humano tem controle de milhares de sistemas interplanetários e está em uma constante luta pela existência contra outras raças igualmente desbalanceadas. Eu digo desbalanceadas porque parece que os humanos são os mais fortes, mas quando você olha para os orcs, ou para os tiranides, ou para algumas outras raças inimigas da humanidade, você percebe que é todo mundo desbalanceado. A maior e mais famosa força de combates do Império são os Adeptos Astartes ou Space Marines, que é os mais famosos. Eles, para criar os Space Marines, que são super soldados, defensores da humanidade, o Império pega crianças e adolescentes em uma faixa etária de 10 a 14 anos e implantam órgãos geneticamente modificados, uma média entre 19 e 22 órgãos, que tem modificações desde novos corações, pulmões, de permitir com que eles consumam cerâmica e absorvam isso nos ossos para criar ossos blindados, faz eles ter tipo quase 3 metros de altura e viver tipo quase 1000 anos também, podendo lutar sem comida e água por mais de 10 dias. a- Literalmente até a morte, reduzindo também a capacidade dele de pensar por conta própria e se tornando mais uma arma humana. Mas esse processo ele é bem doloroso e a taxa de rejeição é altíssima. A maioria das crianças ela morre em agonia na mesa de cirurgia ou sofre mutações terríveis e é descartada nos esgotos ou nos lixões, aonde elas vão passar por mais sofrimento até chegar no fim, né? E mais o Império, ele sempre justifica essas operações como precisamos de heróis, não importa o custo. E você já ouviu falar do filme Gattaca, A Experiência Genética? Ele é um filme de 1997 e passa-se num futuro onde bebês são majoritariamente produzidos pela engenharia genética, ou seja, são todos geneticamente modificados. Através dela, seus genes são selecionados e é definida suas características físicas, intelectuais, de personalidade e pode ser também evitado predisposições para doenças. Enquanto que os filhos concebidos de forma natural são chamados de inválidos. Nessa realidade, o seu futuro é decidido antes mesmo de você nascer, pois são seus genes que vão determinar seu status e prestígio social, sua profissão e seu estilo de vida, ou seja, presença de um determinismo biológico, acreditar que a biologia de uma espécie, a biologia de um indivíduo, vai determinar toda a sua vida. Não é bem assim que acontece. Bem, a trama se dá quando Vincent Freeman, um inválido, tem o sonho de viajar ao espaço e, para realizá-lo, ele decide assumir ilegalmente a identidade de Jerome, um homem geneticamente perfeito, conseguindo então ser um astronauta da Gattaca, um centro de pesquisa aeroespacial que só aceitavam seres humanos da elite gênica. O nome, inclusive, Gattaca, faz referência às bases nitrogenadas do DNA, guanina, adenina, timina e citosina. Ou seja, até o nome da empresa já simbolizava a obsessão daquela sociedade pela genética. Nessa realidade, a genética não é mais uma ciência usada para desvendar os mistérios do ser humano, mas para definir quem merece ter um futuro.
Tendo trago esses dois exemplos até o momento, a gente agora vai elucidar algumas das problemáticas referentes à bioética que esses exemplos trazem. No meu caso, o principal exemplo dessa parte do Warhammer, dessa criação dos Space Marines, é o utilitarismo radical, que ele vai diretamente contra o princípio da não maleficência, que basicamente diz, primeiro, não cause dano. E ele enforça a que se é pelo bem maior, tudo tudo é permitido. Então, sempre eles vêm com uma justificativa de que a felicidade e o bem-estar da maioria justificam qualquer atitude feita a uma minoria. Eles são um sacrifício pelo bem maior e estão consequentemente cumprindo o papel fundamentalmente útil para a raça humana como um todo. Nesse caso, um exemplo onde isto é levado aos extremos, trazendo com isso a tortura e a morte de milhares para que um tenha sucesso e com isso a possibilidade de defender a raça humana, e ainda por por um período limitado de tempo. O maior problema é o quão atrativo o discurso parece à primeira vista, até começar a se estender para outras áreas da sociedade. Quanto o maior problema de Gattaca é a discriminação que os inválidos sofriam, e nela o protagonista chama de genimicismo. Mas isso, na vida real, tem outro nome, eugenia. Bem, essa teoria surgiu em 1883, quando Francis Galton, primo de Charles Darwin, inspirado e com a teoria social equivocada, uma interpretação social equivocada do livro Origem das Espécies, praticamente seguindo as vozes da sua própria cabeça, sugeriu que existiam seres humanos mais bem nascidos do que outros e que esses deveriam se reproduzir entre si, enquanto os mal nascidos deveriam sumir gradualmente. Ou seja, para Galton, o ser humano deveria sempre focar em melhorar sua performance e características genéticas ao decorrer das gerações. Porém, essa ideologia traz diversos problemas. Definir que existem raças superiores, características superiores e inferiores, já incentivou diversos genocídios, segregações e racismo científico ao decorrer da história. No fim, somos uma mesma espécie e compartilhamos 99,9% do DNA, como mostrou o projeto Genoma Humano realizado entre 1980 e 2003. No filme, Vincent se vê numa realidade em que o determinismo biológico é a única forma possível de se justificar o sucesso. Porém, reduzir a nossa capacidade intelectual, de performance ou nossas características a genes é ignorar que também somos formados por relações sociais, ambientais, culturais e de escolhas de vida. Se ainda estiver interessada, me avise. Desculpe. O vento levou. Assim, seguindo ainda na linha de raciocínio da utilitarismo radical, eu trago um exemplo de esterilização involuntária. Imagine que o império que eu citei agora resolve que para aumentar as chances de sobrevivência da humanidade não é necessário apenas criar super soldados, mas reduzir a quantidade de pessoas com problemas genéticos. Eles chegam na brilhante solução de que esterilizar pessoas com deficiências mentais, físicas, histórico de criminalidade, pobreza extrema ou outras certas condições genéticas não apenas reduziria a perpetuação dessas características, mas também melhoraria a economia do país como um todo, já que pessoas nessas condições também custam muito caro para os cofres do Império manter. Então, para não quebrar a economia do Império e garantir a melhoria das condições de vida, é necessário sacrificar alguns poucos, sem falar que isso ainda é uma proteção, como por exemplo, para mulheres em situações de vulnerabilidade, agora elas não têm mais chance de ter uma gravidez indesejada, já que serão estéreis. Ou como seria se em Gattaca, ao invés de haver uma manipulação genética com embriões, houvessem testes, experimentos científicos que envolvessem implantes de órgãos de animais
a pessoas em situação de rua, pessoas marginalizadas, outros grupos minoritários, e fossem escolhidos essas pessoas pelo descaso mesmo do governo, da sociedade da época, porque afinal, se tudo der errado e milhares de pessoas morrerem no processo ou ficarem com sequelas, serão pessoas que todos já aprenderam a ignorar ou serão aqueles que trouxeram malefícios para a sociedade. Pois é, e talvez a ficção científica não seja tão ficção assim. Porque esses dois últimos foram casos reais, aonde o primeiro aconteceu em grande parte do mundo durante o século XX, a maior parte do século XX. A gente tem mais dados sobre os Estados Unidos, Alemanha e Suécia, por exemplo. Aonde nos Estados Unidos isso começou por volta de 1907 e existem registros que ainda havia essas operações de esterilização forçada até meados de 1950. Durante esse período, foi registrado mais de 60 mil pessoas esterilizadas forçadamente, e eles só aboliram isso após a divulgação para o mundo das atitudes extremas do governo fascista alemão da época, que durante menos de uma década tinha esterilizado mais de 400 mil pessoas. E pegaria mal para eles e tudo mais, então foi abolido em grande parte dos países que lutavam contra este governo alemão fascista. Enquanto o segundo trata-se de como foi conduzido os estudos de opoterapia no final do século XIX na Europa e até mesmo aqui no Brasil, se propagando inclusive também por parte do século XX. E essa ciência acreditava que glândulas e hormônios animais poderiam melhorar características físicas e até mesmo agir como uma cura gay, trazendo sofrimento psicológico e até físico para pederastas passivos, que eram como os homossexuais eram chamados, e isso apenas homossexuais passivos, como se já não tivesse um grande problema com essa frase como um todo, né? A homossexualidade foi tida como uma doença e chamada de homossexualismo até por volta de 1990. E estudos da opoterapia deram início à evolução da endocrinologia, mas a que custo? Essa ciência, ela não era escondida, ela era promovida e incentivada, trazendo à tona, inclusive, músicas a respeito disso aqui no Brasil. Uma delas que a gente vai tocar como exemplo logo em seguida. E inclusive tiveram doutores brasileiros que foram elogiados pelo Mussolini por perpetuarem os bons costumes da Itália como um todo. Grande parte das pesquisas dessa área de endocrinologia aqui no Brasil tiveram repercussões mundiais e, assim, bem elogiadas por esses líderes fascistas e que promoviam a eugenia como um todo. Então fica agora com um trecho da música que eu tinha citado. Já se sente a mocidade que lhe trouxe o Voronov. Seu Voronov, numa grande operação, faz assim com o coração. Seu Voronov. Por esse e outros motivos, em 1970, o oncologista Henry Seller Potter, provavelmente eu estou pronunciando o nome dele errado, cunhou o termo bioética como uma ciência, ou melhor, um espaço que unisse ciências biológicas e sociais para discutir os limites de uma pesquisa, levando em consideração que o avanço para as novas descobertas e tecnologias não poderiam estar à frente do bem-estar social. Desde então, pesquisas científicas com humanos precisam passar por comitês de ética para garantir consentimento e dignidade a todos envolvidos. Então, basicamente, hoje, se você quer desenvolver um medicamento, pesquisar sobre algum comportamento, alguma coisa, é necessário, né, que se tenha um comitê de ética decidindo e discutindo o que pode, o que não pode, o que é viável, o que não é. O problema nunca foi o avanço científico, mas acreditar que algumas vidas possuem maior valor do que outras. E vocês, gente, sabiam dessas circunstâncias por trás da bioética? Vocês conhecem algum caso que parece saída de ficção científica? Se sim, deixa aqui nos comentários pra gente. E não esqueçam de curtir, se inscrever e compartilhar.
A gente vai ficando por aqui e até mais. Até. Que já vi nesse lugar. Tudo ficou tão vazio de repente. Procuro algo que seja eminente, mas sei que já fui alguém e que possivelmente já fez o bem. Não importa o quanto eu tente me acalmar, esse tormento continua.